hora eu falo. Eu acho que agora com tudo que eu apresentei vai meio que a explicação vai ficar meio que óbvia, né. Uma personalidade multidimensional, ela é chamada assim porque ela compreende a experiência sobre a ótica de múltiplas épocas e múltiplas realidades paralelas em cada uma dessas épocas. Então, assim, a gente tem as experiências acontecendo de forma paralela, nessas realidades paralelas acontecendo nesse momento do tempo, né, no século XXI, e a gente tem também as existências de outras épocas, né, séculos passados, séculos futuros, e em cada uma delas também essas realidades paralelas. Então, quando você junta essa experiência complexa e essa experiência meio que inconcebível na nossa cabeça, você tem uma coisa que é multidimensional. Você se move dentro dessa experiência de uma forma muito diferente. Essa visão contempla a percepção das porções não física e física de cada uma das personalidades. Porque ainda tem isso. Tem a nossa experiência física que está acontecendo aqui e tem a experiência não física. Então, imagina você processar isso tudo. Só uma personalidade multidimensional para fazer com que isso aconteça. E ela precisa de muita evolução, precisa de muito desenvolvimento. Nós não temos essa capacidade ainda, mas teremos um dia a visão da criação sobre essa ótica. É isso que eu vou mostrar para vocês já já. O que separa as diferentes épocas da existência e as múltiplas realidades paralelas é a frequência em que elas são percebidas. Quer dizer, tudo existe, mas a gente experimenta um determinado ponto da criação. E o que diferencia um ponto de outro, um local de outro, uma existência de outra? A frequência em que ela está acontecendo. O passado e o futuro são frequências diferentes, tá bom? Da mesma forma que a gente muda de frequência de realidade e a gente começa a experimentar uma nova vida. Isso aqui é uma mensagem que eu quero trazer pra vocês, que tá na minha cabeça, assim, sempre muito presente, que é o fato de nós sermos energia, tá? E quando eu digo que nós somos energia, eu quero dizer que a gente pode tomar qualquer forma. A gente pode se mudar, a gente pode reorganizar qualquer dificuldade que tem ao nosso redor de uma forma muito mais simples e muito mais rápida do que a gente imagina. Só que quando a gente imagina que a gente que a gente tem aquela autoimagem, aquilo tudo consolidado, que a gente é aquilo dali, que a gente não pode mudar, fica muito difícil da gente mudar. Quando a gente entende que, em essência mesmo, nós somos algo parecido com isso aqui, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador, então o Criador é energia potencial e toda a energia que existe, nós somos uma parcela dessa energia, né, que vem dele. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber duas coisas. A primeira é que a gente pode mudar qualquer realidade e que a gente pode simplesmente transformar tudo ao nosso redor e, literalmente, quando o espelho da vida travar, a gente consegue fazer com que as coisas sejam reorganizadas de uma forma muito rápida. Isso vale para relacionamento, isso vale para dinheiro, isso vale para saúde, isso vale para tudo. Mas isso aqui também me remete para uma outra coisa. Olha, se eu sou essa energia em potencial, né, essa imagem que remete isso pra gente, é um símbolo só, mas se eu sou essa energia em potencial que gera e que se desdobra em qualquer coisa, né, no meu corpo físico, nos objetos que estão ao meu redor, que ganha essa equivalência física, o que que eu preciso me atentar? As minhas decisões. Se eu não decido, essa energia vai virar o quê? Ela vai virar alguma coisa. Ela não pode ficar parada. Só que enquanto eu não decido, eu tô à mercê de um processo de escolha aleatório. Quanto mais eu ganho capacidade de decidir, melhor será o uso dessa energia. E a vida ela só não se desdobra da forma como a gente quer, porque a gente não tem 100% de clareza do que a gente deseja. Então, muitas vezes, é importante você assumir um cenário de vida. Você fala, cara, eu quero um cenário de vida pra eu criar. Não importa se é esse, se é aquele, eu vou estabelecer um cenário e eu vou criar. E quando eu chegar lá, eu estabeleço outro. Então, é importante a gente entender que a decisão, ela é essencial na nossa vida. Do contrário, as coisas vão acontecer e vão fugir do nosso controle. Então, quanto mais a gente remete pra gente que nós somos algo parecido com isso, e não com esse corpo físico que a gente vê meramente, a gente começa a perceber que é isso que gera o corpo físico. E isso gera os objetos que estão ao meu redor. Isso gera as experiências que eu vivo. Isso gera o meu relacionamento. Isso gera tudo. Então, eu preciso entender isso daqui. Se eu sou energia, eu posso me transformar. Eu posso ganhar a forma que eu quiser, desde que eu aprenda a forma certa de fazer, a certa maneira de fazer. Então, somos energia, temos uma consciência. Quer dizer, eu pego essa energia e eu encapsulo, eu coloco uma bolha nela, né, uma lente que me possibilita enxergar a realidade de uma determinada forma. Então nós temos uma consciência que possibilita a gente viver essa experiência física. E essa bolha, ela é uma bolha que se conecta a qualquer outra coisa, se conecta a outras pessoas, se conecta aos minerais, se conecta aos vegetais, se conecta a toda essa experiência. A gente não sabe, mas nós temos uma relação profunda com a natureza. E muitos dos eventos naturais que acontecem, eles são produtos do que está acontecendo com a gente, simplesmente porque nós estamos conectados num nível muito profundo. Se eu estou falando de terremotos, eu estou falando de tsunamis, eu estou falando de tempestades, eu estou falando de tudo que está ao nosso redor. A gente literalmente está conectado, porque são consciências que se unem. Então a consciência define a forma como percebemos a realidade, né? E além disso, possibilita a união de tudo que existe. Então somos energia, temos uma consciência que possibilita a gente perceber a realidade, possibilita a gente se unir a tudo que existe. Nossa consciência cria a forma mental e física, então não existe forma que não tenha uma consciência por trás. Ela cria a forma mental, ou seja, as imagens que rodam na nossa mente, e ela cria a forma física também, como o nosso corpo físico, e todos esses objetos e essa experiência que a gente vive. A criação está consumada e ao mesmo tempo está em evolução. E não existe contradição nessa afirmação. Apesar dessa casa estar criada, eu posso experimentar essa casa, né? À medida que eu vou experimentando, eu vou evoluindo, eu vou entendendo como que ela funciona, eu vou começando a descobrir determinadas coisas que foram projetadas. A nossa vida também é assim. A gente tem toda a criação disponível, pronta pra gente, feita por Deus. Deus era um ponto, ele se expandiu e criou tudo, e ao se expandir, ele cresceu, tá? Só que ele tem a visão de tudo que existe. E nós estamos experimentando um determinado ponto, porque a casa foi feita pra gente desfrutar, tá? Foi feita pra gente experimentar. E quanto mais a gente experimenta, mais a gente aprende.